Vamos dar continuidade, mais uma palestra. Chama a Adinair Alves, sócia fundadora da Adinair Consultoria e Treinamentos. O tema é trâmites de exportação, agentes da cadeia operacional, armazenagem, inspeção e demurrage detention. Bom dia. Primeiramente, aqui agradecendo a Ângela pelo convite, ao senhor Eduardo Lopes, da Associação Comercial. E é um prazer enorme, uma honra estar nesse evento com tanta gente tão especialista e ver a casa cheia, né? Para o primeiro Sugar Day, eu acho que foi assim uma demanda muito boa. Ângela e a Exas estão de parabéns. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dor que eu acho que incomoda muita gente, que é a demurrage e a detention. Dentro da logística global, cadê aquele negocinho que faz assim? Dentro da logística global, o transporte marítimo, ele é essencial. Deixa eu ver só se eu sei como é que funciona aqui. Espera aí. Como é que vai para cima? Aqui, ó. Só passar de um lado para o outro. Aí já vai, você consegue ver ali. Muito obrigada. Tecnologia não é muito meu forte. Então, dentro da logística global, de levar o produto do produtor até o consumidor final, o transporte marítimo é algo essencial, fundamental. E a containerização trouxe uma agilidade, uma eficiência, uma segurança para a carga muito bom. Eu me lembro quando não era tudo containerizado, realmente a coisa era bem mais complicada. E hoje em dia, com a containerização, isso facilitou muito a nossa vida. E quando se fala em padronização, pensando que cada um tem o seu produto, fica uma coisa bem complexa, bem difícil e depende de muitos atores. Nós dependemos de transportador marítimo, dependendo de operador portuário, dependemos de Receita Federal, de mapa, de Anvisa, de terminal, de transportador terrestre. Então, é algo realmente que tem muitos atores, muita gente envolvida, e quanto mais gente envolvida, mais complexa fica a operação. Para frente aqui. Isso. Então, pensando na demurrage e na detention especificamente, demurrage é o que a gente costuma falar, né? Porque, na realidade, é uma palavra de origem francesa, deveria ser demurrage. E nós chamamos de sobreestadia. Então, a demurrage e a detention, que para nós é uma sobreestadia, ela pode ser cobrada pelo transportador marítimo, pelo dono do container ou pelo agente de carga. E qual é a diferença de um e do outro? A demurrage normalmente acontece quando o container está dentro do local de embarque, do porto e do terminal. Se ele estiver fora do local de embarque, é a detention. Só que nós, brasileiros, que gostamos de dar um jeitinho brasileiro, nós chamamos a demurrage quando se trata de importação e a detention quando se trata de exportação. Só que, na prática, isso pode causar algumas confusões. Por quê? Porque, dependendo de como vem a cobrança, se a empresa manda lá para você uma cobrança de detention e você não fez exportação, você só fez importação, você fala, eu não tenho nada a ver com isso. E essas cobranças, esses custos, eles vão muito mais do que entender simplesmente essa terminologia técnica. Ela envolve todos esses atores que nós estávamos falando e que a gente precisa estar bem de olho nisso. Tá? Toda a demurrage detention ela tem o free time, que é o tempo livre que eu tenho de utilizar esse container sem ter essa cobrança de sobreestadia. Depois desse livre tempo, ela começa a cobrar por dia, normalmente em dólar, e vai aumentando quanto mais tempo a gente fica com ele. Aqui tem uma figurinha aqui, ó, que dá para mostrar bem, que temos, por exemplo, o primeiro 6 dias de free time, depois ele cobra um valor até
16º dia e depois vai aumentando. E qual é a diferença dessas cobranças? Isso é um ponto que a gente precisa ter sempre em mente. Aqui tem outra figurinha também, está vendo? Em se tratando de exportação, estamos falando especificamente da exportação, ela começa a contar o prazo no momento que é retirado o container vazio. Retira o container vazio, vai até o local, faz a estufagem, aí leva esse container normalmente para um Redex, depois que ele vai para o local de embarque. Então, enquanto ele não entrou no local de embarque, essa cobrança é a detention. Quando ele entra no local de embarque, começa a cobrar a demurrage. E aí há uma outra confusão normal no mercado com a armazenagem. A armazenagem é cobrada pelo terminal. A demurrage, a detention, é cobrada pelo transportador marítimo. Por quê? Pelo uso do seu equipamento. Foi falado aqui por várias pessoas, eu acho que a gente não precisa ficar repetindo, questão de estrutura. Então, o container é um equipamento muito valioso para o transportador. E se o exportador ou importador retém esse equipamento com ele, ele prejudica o fluxo logístico, ele prejudica a operação do navio. Com isso, vai criando gargalos na operação, a operação se torna mais demorada. E é por muito disso que eles cobram essa taxa para incentivar a devolução rápida deste container. Mas por que a gente demora tanto? Por que a gente precisa da sobreestadia do container? Por que a carga não embarca no prazo? Aí nós temos muitos fatores que nos levam a esse atraso. A falta de planejamento. Que planejamento? Do exportador, do transportador, do terminal, todos os envolvidos, do despachante aduaneiro. Fugiu para mim aqui, voltou. Então, uma das coisas que é comum acontecer é considerar que aquele free time padrão é suficiente, nos atende. É um grande equívoco na operação. A falha de comunicação. Como que nós estamos comunicando com o nosso parceiro? Como é que nós estamos passando essas informações? Estamos passando atrasados? Estamos passando incompletos? Isso causa um grande atraso. Documentação incorreta. Um simples erro de peso num VGM, todos sabem o que é um VGM? A massa bruta do container, que contém o peso do produto, o peso da embalagem, mais a tara do container. Um simples erro no VGM, ele causa todo o atraso no embarque, ele fica, inclusive, impedido de embarcar. Um outro ponto da documentação, que nós não podemos perder de vista, é que nós precisamos guardar essa documentação. Seja e-mail, seja carta, seja booking, seja... Por quê? Porque lá na frente, quando eu receber uma cobrança, eu preciso ter esse histórico registrado. As inspeções físicas, porque alguns produtos têm inspeção de órgãos anuentes, como a Anvisa, como o Ministério da Agricultura, o MAPA. E quando a gente vai contratar o transporte, o container, e a gente esquece desse tempo todo da inspeção, por exemplo, que aí a gente depende de disponibilidade de fiscalização, de agendamento, aí já está correndo tempo. Fatores externos, como greve, trânsito. Foi falado aqui, nós em Santos recebemos 11 mil caminhões por dia, né? Não é à toa que a gente fica parado no trânsito um tempão. Então, todos esses fatores, além do greve de trânsito, overbooking, acho que ninguém nunca conviveu com esse problema, né, de overbooking. Overbooking, abertura de gates irreais. Eles abrem o gates por 2 horas. 2 horas, a gente só se tivesse com o caminhão parado ali do lado para conseguir entrar.
Então, todos esses fatores externos também vão impactar nessa cobrança sobre estadia. Limitações de infraestrutura, eu só trouxe um exemplo bem rapidinho para vocês, porque já foi falado bastante aqui, eu não vou falar. Esse daqui é um mapa, olha, de crescimento dos navios de 77 até 2017. 2017, os navios comportavam 21 mil TEUs. Hoje, nós já temos de mais de 24 mil TEUs. E a capacidade dos terminais, eu peguei 3 exemplos aqui de terminais conhecidos. Tá, o maior deles movimenta 7.100 containers por mês, o que dá uma equivalência aí de 5 containers entrando ou saindo do terminal a cada 1 minuto. Conseguem imaginar isso? 5 containers entrando e saindo no terminal a cada 1 minuto? Então, claro que isso vai impactar muito fortemente na nossa operação. E dentro dessa situação toda de sobreestadia, tem todos os intervenientes que impactam. Nós temos vários intervenientes. Eu não falarei de todos, eu falei dos principais, tá? Quem é um interveniente? É qualquer pessoa física ou jurídica, que esteja direto ou indiretamente ligado na operação. Nós temos o exportador. Este é o nosso maestro. É ele que comanda toda a operação. É ele que vai disparar as instruções necessárias. É ele que vai dar os comandos do que precisa ser feito, de quando precisa embarcar, dos detalhes da carga, de situações específicas da carga que a carga precisa, de inspeção, de embalagem. Ele vai comandar toda a nossa festa. O agente de carga, ele não entra no campo, mas ele que coordena, ele é o técnico. Então, assim, o que o agente de carga vai fazer? Ele vai negociar um frete para você, ele vai negociar sobre um tempo livre, o free time, ele vai te dar instruções, ele vai te ajudar com informações técnicas na sua operação. O despachante aduaneiro, que ele é quem vai fazer a liberação da carga, ele tem que conhecer muito bem toda a burocracia, toda a necessidade dessa carga, se ela precisa de inspeção, não precisa de inspeção. Então, assim, tanto o agente quanto o despachante é muito importante ser profissionais e experientes, que você confia, porque tanto um quanto o outro pode ajudar, agilizar a sua operação ou complicá-la por falta de conhecimento. A companhia marítima, que é o transportador, é a pessoa que vai levar a tua carga até o destino final, com segurança. A Receita Federal é aquela que vai fazer tudo para deixar a tua carga sair desde que ela esteja em ordem. Ela é o porteiro, nada entra, nada sai. Sem ela dar um ok. Já tivemos casos de carga embarcada sem autorização da Receita Federal. Isso dá penalidades diversas. Depende muito da interpretação da fiscalização, mas já teve mercadoria penalizada com o valor da mercadoria, que é a perda de pedimento. E o operador portuário. O operador portuário é uma figura que a gente costuma esquecer dele. Eu falo, tem gente que nem lembra do operador portuário. O que ele faz? Ele é responsável pelo movimento da carga do terminal de embarque até a bordo do navio. Esse é o papel principal do portuário, do operador portuário. E muitas vezes a gente nem lembra dele. A gente acha que o responsável por colocar nossa carga no navio é o terminal. Podem ser a mesma pessoa jurídica? Podem, mas são figuras jurídicas diferentes. Então, quando a gente está falando em receber uma cobrança de sobreestadia, é muito importante conhecer o papel desses intervenientes para poder avaliar onde que ficou parado e de quem é a responsabilidade. A legislação da ANTAC, a portaria
112, baseada na portaria 72, alterou a 62, que ela dispõe sobre critérios de apuração de responsabilidades sobre essa estadia. Então, depois da publicação da 112, que foi 2024, só podem ser cobrados sobre estadias de containers se for de responsabilidade do exportador ou do importador. Se for de responsabilidade do transportador marítimo, por um overbooking, por exemplo, ou de um operador que não embarcou o container, não pode ser cobrado. Então, é muito importante a gente conhecer as normativas para a gente brigar no bom sentido, como a Ângela estava falando com as associações. Brigar pelos nossos direitos. Brigar no bom sentido, né? Que seja a cobrança indevida, eu não vou pagar. Dentro desse contexto todo, quais seriam as nossas oportunidades de melhoria? O free time suficiente. Quando nós vamos fazer o booking, quando vamos fechar a praça, toda companhia marítima tem um free time padrão, e não é igual para todas, cada uma tem o seu. Então, é muito importante que a gente negocie um free time de acordo com a nossa operação, que faça jus à nossa operação. Nossa operação tem inspeção, nós vamos levar o container até Sorocaba para estufar ou vamos trazer a carga para cá para estufar? Então, nós temos que negociar o free time. Mas se eu solicitar um free time maior, eu vou pagar um frete maior. Muito provavelmente. Só que esse frete maior, no final do dia, vai ser consideravelmente mais baixo do que o demurrage que você vai pagar no final. Ou a detention, ou a sobreestadia. A visibilidade do seu container. Você consegue visualizar onde teu container está? Você tem noção de onde que esse container está neste momento? Porque se eu souber onde o container está, eu tenho como fazer ações proativas para evitar ou para resolver a situação que ele está naquele momento. Agora, se eu não sei onde o container está, como é que eu faço? Temos essa visibilidade do container? Onde ele se está? E as falhas na comunicação, as falhas de demora de comunicação, de meios de comunicação. Então, eu me comunico por e-mail. Mas, assim, em sã consciência, ninguém fica só olhando e-mail. Às vezes, meia hora que você para de olhar e-mail, foi justamente o tempo que você perdeu, que você conseguia ter uma ação proativa para evitar aquela despesa. E os fatores externos também. Como é que a gente pode melhorar os fatores externos? A gente consegue resolver uma greve? Não, mas a gente consegue contratar uma transportadora que nos atenda dentro da nossa necessidade? Não que ela seja melhor ou pior, que a minha transportadora não seja boa, mas a minha necessidade é diferente. Ela consegue me atender? As disputas trabalhistas com greve, a gente não tem muita ação. Tem alguma disputa trabalhista ocorrendo, então a gente já está pré-avisado que a gente vai ter uma demora naquele processo. Então, excepcionalmente, vamos colocar uma negociação diferente nesse tempo, nesse free time? E as boas práticas? Como é que nós podemos fazer para que tudo isso seja minimizado, que a gente não tenha esse custo invisível dentro da nossa operação? Porque se nós tivermos uma sobreestadia de um valor alto, nosso lucro pode ir embora. Porque, como disse lá no comecinho, a containerização trouxe padronização, agilidade e segurança para a carga. Só que ele depende de um planejamento. Porque se não ocorrer esse planejamento e essas despesas vier recorrente, ela pode acabar com qualquer operação, qualquer lucro que seria viável de enviar essa mercadoria. Pior que o lucro, ele pode prejudicar
o seu nome comercial. Aí o comprador lá fora vai procurar outros fornecedores que atendam ele dentro do prazo, porque você não está conseguindo atender ele dentro do prazo por conta desses atrasos. Negociar prazos mais reais dentro do free time. Então, analisa o processo, qual é realmente a minha necessidade de tempo de ficar com esse container para que eu negocie com a agência ou com o agente marítimo. Estabelecer contratos claros é outra situação, que me perdoe quem trabalhar com contrato, mas nós, brasileiros, não temos o hábito de fazer contrato com agente marítimo e com o transportador marítimo. Todo mundo só trabalha pelo booking. Atrás do conhecimento de embarque vem um contrato desse tamanho, com as letras desse tamanho, que a gente normalmente não lê. Né? Então, vamos procurar fazer um contrato com um agente claro, com responsabilidades claras, monitorar os containers em tempo real, onde meu container está. Com isso, eu consigo ter uma proatividade para tentar evitar uma situação. Investir na capacidade da equipe, porque muitas das vezes vem uma sobreestadia de container e você pergunta para a equipe, por que esse container demorou a embarcar? Porque está cobrando detention. Aí a pessoa, o que é detention? Eles não sabem nem o que está sendo cobrado. Eles não sabem nem que existe essa cobrança. Então, eles não estão preocupados com o tempo do container. Eles estão preocupados em embarcar a carga. Revisar os fluxos. Nessa revisão de fluxos é que vai te deixar mais claro qual é a tua necessidade de free time. Quantos dias, efetivamente, você precisa para que a tua operação ocorra sem surpresas. Agente de cargas experientes é fundamental. Um agente de carga tem que ser bom. Você tem que ter um contrato com ele, ele tem que ser bom, ele tem que negociar os melhores fretes para você, ele tem que te dar um suporte. Aí, de repente, você liga para o seu agente e fala, olha, a agência marítima está me cobrando sobre a estadia de $1.000. Aí ele vira para você e fala, então, resolva com a agência marítima. Não. Para você, exportador, o teu transportador é o agente de carga. Lembra que nós falamos dos papéis ali, dos intervenientes? O agente de carga é teu transportador. Ele que tem o suporte, ele é o técnico da tua carga, ele que precisa te dar essas orientações. Então, quando o agente marítimo, numa situação de cobrança, já joga direto para o transportador, precisa rever esse contrato. Ou o contrato não está estipulando claramente quais são as responsabilidades dele, ou o agente marítimo não tem a experiência necessária para atender o seu negócio. Manter um bom relacionamento com agentes e transportadores, porque no caso de overbook, normalmente o que acontece? Os transportadores colocam as cargas, ou que dá mais lucro, primeiro, e depois dos meus melhores amigos. Aquela pessoa que eles nunca nem ouviram falar, vai ficar por último. Vai ficar o container no chão. E aí vem aquela informação, não embarcado por problemas operacionais. Aprendizagem contínua e adaptação. É muito importante a gente estar de olho na legislação, principalmente neste caso da ANTAC, com as mudanças. Que nem essa mudança de 2024 que eles implementaram, é fundamental, de critérios de responsabilidades para a cobrança. Então, se você receber uma cobrança, é importante conhecer esses critérios. Será que essa cobrança é minha mesmo? É devida a mim? Ou será que é de outro responsável? E confirme sempre o prazo no booking. Você recebeu o booking, normalmente ele vem com free time padrão, mas no teu caso tem uma negociação de free time diferente. Precisa ver se o booking veio com o teu prazo, com o que é negociado, ou ele está vindo com o prazo padrão.
né? E se você não negociou, é o prazo padrão, tem que ficar de olho naquele prazo. Beleza? As perguntas todas vão ser enviadas pelo QR Code e vamos responder depois, posteriormente. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Adinair.